fazendo o nosso estudo de forma detalhada, por isso sem pressa. Hoje estamos na sexta parte do estudo, porque não adianta a gente correr e mesmo assim fazendo vagarosamente, ainda fica muita argumentação que às vezes a gente não consegue expressar. Mas vamos fazer o possível para entender o máximo do texto que nós lemos. Então vamos ler novamente apenas do versículo 10 ao 12, capítulo 6 aos Efésios, que diz assim: No demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No estudo passado, nós terminamos falando que nós temos que ter o cuidado para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Então eu quero falar um pouquinho, assim, alertar vocês, a nós, sobre o diabo. Porque nós precisamos conhecer também a respeito do nosso inimigo, para que nós possamos nos proteger. Nós precisamos conhecer, ter conhecimento das estratégias que o inimigo usa muitas vezes para nos atacar. De quem é ele? Do que ele é capaz? Então aqui fala no Novo Testamento, aqui nessa epístola, fala de diabo, mas é o mesmo Satanás. Satanás vem de Satã, lá do hebraico, e diabo é do grego, do Novo Testamento. Mas o que significa Satanás ou diabo? Significa, de alguma forma, sedutor. É aquele que seduz ou tenta seduzir as pessoas a deixar de servir a Deus, a deixar de glorificar a Deus, adorar a Deus. Ele tenta seduzir as pessoas, como ele seduziu ali Eva a comer daquele fruto que Deus disse que não era para comer. Ele seduziu. E ele é também traidor. A gente percebe que quando Judas traiu Jesus, Jesus disse que ele tinha sido tomado pelo diabo. Então ele traiu a Jesus. Então, muitas vezes nós vemos isto nas pessoas, pessoas que gostam de trair os outros, ou seja, não cumprir com a seu compromisso, faz um trato, mas depois não cumpre aquele trato. Judas tinha se comprometido a seguir a Jesus Cristo, mas o interesse dele era outro, não era seguir o Senhor. O diabo, ele é enganador, ele engana as pessoas, coloca nas pessoas uma ideia totalmente torcida, ao contrário da palavra de Deus. Ele engana as pessoas, procuram levar as pessoas para um caminho errado. É como nós já vemos falando durante o estudo, que ele às vezes mostra um caminho que parece ser muito bom, mas na verdade, por trás daquilo que ele está falando, está uma armadilha. Ele é também acusador, é aquele mesmo que seduz a pessoa a cair no erro, trai a pessoa, engana a pessoa e depois ele mesmo acusa a pessoa. Então a atitude de acusar os outros é uma atitude diabólica. Então a atitude de seduzir para o mal, a atitude de trair as pessoas, a atitude de enganar
a atitude de acusar são atitudes demoníacas, diabólicas. O diabo é também difamador, difama, é caluniador. Então, alertando, um alerta para nós. Se nós estivermos essas atitudes nas nossas vidas, com certeza é uma atitude diabólica. E nós precisamos tirar, eliminar das nossas vidas todas essas atitudes diabólicas. Ele é tentador. A gente percebe o quanto ele é astuto para tentar. Como nós já dissemos também nesse estudo, ele tentou Jesus, o próprio Senhor Jesus. Quando estava ali jejuando, orando, ele procurou tentar Jesus. Mas foi em vão a sua tentativa. Ele é perseguidor, ele persegue as pessoas. Ele nos persegue. Ele é maldoso, é mentiroso. Ele é chamado de inimigo porque é contrário, ele é contra nós. Ele é adversário, ele é homicida. Então todas essas atitudes que eu mencionei aqui são diabólicas. Então é necessário que nós façamos sempre uma reflexão nas nossas vidas e não permitir que essas atitudes permaneçam em nossas vidas, pois essas atitudes e outras que eu nem mencionei aqui são atitudes diabólicas. Então eu pergunto, você age desta maneira? Com uma dessas atitudes, pelo menos? Pense um pouquinho para você ver se você não está sendo, por acaso, sedutor para o mal. Você não está traindo seu amigo ou alguém, a família, a esposa ou esposo. Não está enganando alguém nos negócios. Não está acusando alguém. Nós não temos o direito e a autoridade para acusar ninguém. Essa atitude é diabólica. Será que nós não estamos difamando alguém, caluniando alguém, tentando alguém, perseguindo alguém? Preste atenção. Será que nós não somos maldosos para alguém? Será que nós não somos maliciosos contra as pessoas? Mentirosos? Ou homicida? Matando alguém com palavras, com atitude? Como eu falei no estudo passado, matar não é só com armas. Nós matamos às vezes com nossas atitudes, com nossas palavras. Então preste atenção, se você tem alguma dessas atitudes reinando na tua vida, trate de tirar isso da tua vida, porque isso é uma atitude diabólica. Se conserte diante de Deus. Principalmente o acusador. Nós temos uma mania de acusar o outro, achar que sempre o outro está errado, mas não olha para o seu próprio erro. E o Senhor Jesus disse lá em Mateus 7, que nós não temos o direito de acusar ninguém. Antes de acusar ou de olhar o erro de alguém, eu tenho que corrigir os meus erros. Enquanto eu tiver um erro na minha vida, eu não posso corrigir o erro do outro. Se for necessário, se eu for ajudar, eu posso aconselhar a pessoa. Mas apontar o dedo e acusar ele, eu não tenho. Ninguém de nós temos essa permissão dada por Deus. O Senhor Jesus disse, não acuseis, para que não sejais acusados. Primeiro tira o cisco que está, aliás, a trave que está no teu olho, para que você possa enxergar o cisco que está no olho do teu irmão. Então tome cuidado, porque essa atitude de acusar é uma atitude diabólica. Então vamos prosseguindo nosso estudo. E nós devemos observar, como a sequência do texto, que a nossa luta não é contra sangue, contra carne. Então o que é esse sangue, essa carne de que
A palavra está se referindo carne, sangue, significa vidas, significa pessoas, significa ser humano, significa o meu próximo. Então eu não posso lutar contra as pessoas. Eu tenho que lutar contra as coisas erradas. E muitas vezes nós interpretamos e agimos de forma errada. É como se a pessoa fosse o erro. E nós não separamos as coisas. Às vezes queremos destruir a pessoa por conta do erro que ela está cometendo. E aí essa luta é contra a carne e o sangue. Eu tenho que lutar para libertar aquela pessoa, lutar contra aquele erro que a pessoa está praticando, não contra a pessoa. Vocês estão entendendo? Não é contra o erro que a pessoa está cometendo. Aliás, é contra o erro que a pessoa está cometendo é que eu tenho que lutar, não contra a pessoa. Nós temos que lutar de forma correta, considerando que o meu próximo é como se fosse eu mesmo. Se eu prejudicar o meu próximo, estou prejudicando a mim mesmo. Nós temos um exemplo ali, que eu já citei também no estudo passado, de Gênesis capítulo 4, quando fala de Caim, que matou Abel, ao invés de se consertar. O erro estava nele, mas ele estava enxergando o erro no irmão dele. Porque Deus não se agradou do seu sacrifício, então ele começou a ter inveja, ter ciúme, ter raiva, ter ódio do seu irmão. Então muitas vezes uma pessoa prospera e nós não conseguimos prosperar. Mas será que o erro é do outro? Ou é meu mesmo? Ou é nosso? E às vezes nós agimos como o Caim. Começamos a perseguir o nosso irmão. O nosso próprio corpo, as pessoas, demais pessoas, faz parte de um corpo. Na Epístola de Paulo aos Romanos, nos diz que nós somos muitos membros, um corpo formado por muitos membros. E cada membro faz parte desse corpo para formar esse corpo. Então, cada um de nós somos membros uns dos outros e juntos formamos o corpo, que é o corpo de Cristo. Então, quando nós lutamos contra as pessoas, nós estamos lutando contra nós mesmos, contra o próprio corpo. Então, precisamos ter esse cuidado de não lutar contra as pessoas, contra as vidas, contra a carne, contra o sangue. Porque por trás desse mal que está acontecendo na vida da pessoa está o poder das trevas. Então temos que lutar contra o poder das trevas. E lutar contra o poder das trevas não é fisicamente que falamos. É com a nossa vida no altar. É com a nossa vida consagrada a Deus. É com a nossa vida em oração, em jejum, em obediência à palavra de Deus. É com essa arma, ou com essas armas é que nós vencemos esta luta, que não é contra a carne, contra o sangue. Nós precisamos estarmos atentos, porque as pessoas, talvez com quem nós estamos lidando, e às vezes estamos destruindo essas pessoas por conta do erro que elas estão cometendo, estamos destruindo o próprio corpo de Cristo. Pense bem nisto. Então, se você vê alguém cometendo erro, uma pessoa que está no erro, não lute contra ele, não. Lute contra o erro que ele está cometendo. Então, não podemos lutar para combater as pessoas, e sim combater as atitudes diabólicas que estão atuando no ser humano, que às vezes está atuando na própria vida, que é a própria vida nossa, daquele que está tentando destruir o outro para destruir o mal. E
nós precisamos lutar contra os principados e potestades do mundo tenebroso, do mundo que está em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí vem a questão das regiões celestes. É como o texto diz, não temos que lutar contra sangue e carne, mas contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E que região celeste são essas? Aí há de se aprofundar muito para estudarmos essas questões, porque a visão e o entendimento do povo daquela época era bem diferente do nosso hoje. Sabemos que a Bíblia menciona o primeiro, segundo, até o terceiro céu, como o apóstolo Paulo diz. E existem muitas interpretações a respeito dessas regiões celestiais. Existem muitas aplicações. Alguns falam que há algum espaço no universo em que há uma luta entre os anjos e os demônios, os espíritos das trevas. Mas existe uma outra região celestial, celeste, que talvez você nunca percebeu isto, ou nunca ouviu alguém dizer isto, que é a nossa mente. Talvez você não saiba disso. A nossa mente é uma das regiões celestiais. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, assentados em Cristo na região celeste, percebemos-se que a região, a área que mais é afetada na nossa vida com relação às tentações é a nossa mente. É na nossa mente é que vem os maus pensamentos. Às vezes a Bíblia menciona coração, mas quando fala coração está ligado à alma, a alma ligada à mente. Porque o coração em si, fisicamente falando, é um órgão que bombeia o sangue. Mas a nossa mente é onde é afetada pelas setas dos pensamentos, os argumentos contrários. Então é aí que nós temos que ter cuidado. É uma das regiões celestiais e que nós devemos trabalhar nessa região. Porque a luta lá no céu superior faz parte lá, os anjos vão combater, porque a gente não está vendo esses espíritos lá. Então o que nós vemos de atitude diabólica é no nosso corpo, na nossa vida, através da nossa mente. Então é aí que nós temos que trabalhar. Porque nesse ponto aí, na nossa mente, é que o diabo, com as suas astúcias, tenta mudar, tenta cegar o nosso entendimento, tenta cauterizar a nossa mente. O que é cauterizar? É fazer com que nós sejamos insensíveis. É como se seja assim um mal para nós, como se fosse o bem. Porque ele coloca na mente das pessoas, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem problema. Então o mal é interpretado como se fosse bem. Então é na nossa mente. Então temos que trabalhar essa questão da mente, até porque nós temos que ter a mente de Cristo. Então se temos a mente de Cristo, nós estamos em Cristo, nós devemos ter a mente de Cristo. E mente de Cristo é uma região celestial, é uma região celeste. Talvez você nunca tenha visto, como eu já disse aqui, uma interpretação desta maneira. Então precisamos de fato trabalhar, proteger a nossa mente. Romanos 12, 1 a 2 diz que nós temos que ter uma mente renovada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Efésios 4, 23 diz que nós temos que renovar a nossa mente no Espírito. 1 Pedro diz que nós devemos proteger a nossa mente, porque é aí que trabalha as confusões. É uma briga. Nós percebemos que quando Jesus estava ali e foi tentado pelo diabo, o que é que o diabo fez? Tentou lançar na mente de Jesus: você não precisa ficar passando fome. Se você é filho de Deus, então faça com que essas pedras se transformem em pães.
Ah, eu te dou tudo que você está vendo aí, todos os reinos da terra. Então Jesus tinha que decidir onde? Pensando, refletindo. Então a mente. Então tenha cuidado com a tua mente, porque é onde o diabo quer trabalhar. Existe até um dizer que mente desocupada é oficina do diabo. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isto. Mas vocês perceberam que quando nós estamos assim, talvez não orando como deveríamos orar, não estarmos refletindo a palavra de Deus como poderíamos refletir, não vem tantos pensamentos errados, maléficos até mesmo na nossa mente, pensamentos impuros. O salmista, ele diz lá no Salmo 119, 11, guardo a tua palavra, Senhor, no meu coração, na minha alma, para não pecar contra ti. Então, quando se fala alma, como eu estou dizendo, coração, isso está se referindo também à mente. Então, a minha mente deve estar cheia, armazenada da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar guardada na minha mente, para que eu possa estar meditando na palavra, de dia e de noite, para que não haja espaço para a seta maligna atingir a minha mente, essa região celeste, onde o diabo quer trabalhar para nos destruir, para nos levar à incredulidade. Então enche a tua mente com a palavra de Deus. Ao invés de julgar, de caluniar, de falar mal das pessoas, ao invés de julgar, ao invés de fofocar, fale da palavra de Deus. Em Efésios mesmo, no capítulo 4, o versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado para a redenção. Então não devemos soltar da nossa boca palavras que não traga edificação, nem glorifica a Deus. O Senhor Jesus disse que nossa boca fala daquilo que o coração, o Senhor, quando eu falo coração, está referindo a alma, a mente, o pensamento. Poderíamos até dizer daquilo que a nossa mente está cheia. Aí a nossa boca fala. Então, se nós vemos alguém falando mal do outro, é porque a nossa mente está cheia de maldade, nosso coração, nossa alma está cheia de maldade. Se nós criticamos, nós julgamos o outro, é porque a nossa mente está cheia de impureza. Então precisamos combater isso aí. E para isso precisamos das armaduras de Deus, para nós estarmos protegidos, proteger a nossa mente, proteger essa região celeste, onde Cristo estabeleceu a mente dele. Então nós não podemos dar lugar, dar espaço para o diabo trabalhar. Efésios 4, 27 diz: não deixe lugar ao diabo. Então nossa vida, nossa mente, nossa alma tem que estar completamente cheia da palavra de Deus, cheia do poder de Deus, para que não haja espaço para o inimigo entrar. Porque se ele entra, ele faz um estrago. Então que nós venhamos nos proteger com a santa e gloriosa palavra de Deus, com a oração, com a consagração da nossa vida a Deus, com a nossa obediência à palavra, não só ser ouvinte, não só ser leitor da palavra, mas obediente. E assim teremos a vitória sobre qualquer força do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe continuamente e em breve estaremos com a parte 7 do estudo sobre as armaduras de Deus. Então, muito obrigado por você que está nos acompanhando, está participando desse estudo. E que Deus os abençoe e até o próximo. Um abraço a todos.